Boa tarde, amados, tudo bem? Pastor Rodrigo, graça e paz seja contigo essa tarde. Estamos reunidos mais uma vez para tratar sobre o penúltimo salmo da nossa série Cântico dos Degraus. Se você não sabe o que significa Salmos de Romagem, Cântico dos Degraus, retorne ao nosso primeiro vídeo, que é o Salmo 120, pois nós já estamos no penúltimo, no 14º Salmo, Salmo 133. Então logo essa série vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Então vamos juntos estudar, vamos saber o que significa. Lá no primeiro vídeo, no segundo vídeo e no terceiro eu explico o que significa Salmos de Romagem, ou Cânticos do Peregrino. Então, Salmos de Peregrinação, temos várias formas de chamar, várias formas. Se você quer saber o que é, volte ao Salmo 120, que é o primeiro vídeo dessa série, e lá a gente explica. Amém, queridos? Antes de iniciarmos, nós vamos fazer a leitura do Salmo 133, e eu peço que tu acompanhe a leitura na tua Bíblia. Enquanto tu procura aí na tua Bíblia, nós vamos pedir para que você possa estar se inscrevendo nesse canal, que você possa estar ativando o sininho e dando, caso goste do nosso conteúdo, um like. O que significa isso? O joinha, aquela mãozinha para cima assim, o sinal de legal que tem logo abaixo do vídeo aí. Para que serve isso? Isso é muito importante para a gente, queridos. Muito importante porque isso faz com que o nosso vídeo, que o YouTube entenda que o vídeo tem um bom conteúdo. E se ele tem um bom conteúdo, então o YouTube ele mostra o nosso vídeo para mais pessoas. E se o YouTube mostra o nosso vídeo para mais pessoas, mais inscritos teremos. Então se tu tão somente der um like, der um joinha, tu estará ajudando o nosso canal a ter mais inscritos. Então faça isso em nome de Jesus Cristo. Eu te peço com muito amor, porque eu sei que para ti não custa nada. Para ti não custa nada, queridos. E para nós é muito importante. Amém, amados? Então vamos fazer a leitura do Salmo. E ele diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós sabemos o que sobre este salmo? Que é um salmo davídico. É um salmo em que Davi escreve logo depois que ele conquista Israel. Historiadores judeus conseguem nos dizer que esse salmo foi escrito logo depois que Davi conquista todo Israel. Para quem não conhece, eu vou dar uma recapitulada rápida na história. Ainda podemos falar a respeito disso. Deixe nos seus comentários se caso você tiver dúvida, que a gente pode gravar um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Então todos nós sabemos que Davi ele é ungido rei, mas já havia um rei lá, que é o rei Saul. Até que o rei Saul viesse a morrer, teve muito tempo, queridos. Muito tempo. E o pior é que depois do falecimento do rei Saul, o rei Davi já havia sido ungido para ser rei. Então a sucessão poderia ser imediata. Porém, Davi reinava sobre Judá, pois Judá aceitou o seu reino. Só que o resto do Israel aceitava os familiares de Saul. E isso deu uma batalha muito sangrenta. Irmãos contra irmãos. Tribo contra tribo. Pessoas lutando contra pessoas que confessavam a mesma fé por causa de um rei, pois alguns não estavam aceitando a unção de Davi e preferiam seguir ainda a família de Saul, e Davi teve que lutar sim e muito para ter o seu reino. Já havia sido ungido e ali ele estava lutando agora para governar sobre Israel, porque as tribos que não o aceitaram como rei vinham pelejar com ele, lutar, guerrear. E Davi era um general de guerra ungido pelo Senhor, queridos, venceu todas as guerras, todas as batalhas e enfim conseguiu unificar Israel inteira. Então de norte a sul, do Monte Hebron ao Monte Sião, todos estavam seguindo a Davi neste momento. Ele reinava sobre todos, e você vai já entender daqui a pouquinho por que eu citei esses dois montes. Então no primeiro verso ele falou quão bom e quão suave é. Em algumas traduções dizem como é bom que os irmãos vivam em união.
Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E ele está falando isso, queridos, muito provavelmente porque ele chega na janela do seu palácio, aonde ele enxerga até onde a sua vista alcança, e ali ele diz assim: como é bom estar em paz com os meus irmãos. Como é bom não ter que levantar todos os dias sabendo que eu vou ter que matar a fio da espada homens e mulheres que professam a mesma fé que eu, homens e mulheres também escolhidos por Deus, homens guerreiros que poderiam estar lutando ombro a ombro comigo, mas estão pelejando. É isso que ele está falando sobre uma Israel unida. Não uma Israel que estava guerreando entre si, lutando entre si, queridos. É sobre isso que Davi está falando. Então ele olha pela sua janela, dizendo a Bíblia não fala, mas estou conjecturando, e nós sabemos o período que o Salmo foi escrito, então provavelmente esse foi o pensamento que veio ao coração e à mente do rei Davi. Então ele olha, provavelmente, isso eu dizendo, ele olha pela sua janela, e o que a Bíblia diz é que ele fala: como é bom e agradável ver todos os irmãos vivendo em união. E aí ele faz uma referência muito espiritual no versículo 2 e no versículo 3, mas muito espiritual mesmo. Uma referência, queridos, em que nós só podemos entender se nós tivermos um coração voltado para o Senhor e conhecedores daquilo que representava as coisas que ele disse. Ele fala que é como o óleo precioso que escorre sobre a cabeça e vai até a barba de Arão, escorrendo até a orla de suas vestes. Ou seja, o óleo derramado, ele está falando, ele não era do tempo de Arão, queridos. Davi, ele é pós-Arão, Arão é do tempo de Moisés. Arão foi o primeiro sacerdote ungido, então o que ele está falando? Que no Senhor, ter união entre os irmãos é como virar um óleo precioso, e já vai entender por que essa referência, um óleo precioso na cabeça de Arão, que foi o primeiro sacerdote levantado por Deus, que representava a igreja na sua época. Então o óleo precioso, um óleo mais puro, finíssimo, esse óleo era caríssimo, porque era um azeite puríssimo de oliva. Temperado ou aperfumado por quatro perfumes maravilhosos, e tinha que ter uma receita certa, dada, inspirada por Deus, e apenas esse óleo poderia ser usado para ungir sacerdotes. Ele está referenciando a unção do primeiro sacerdote. E ele fala: olha, vira pela cabeça, passa pelo seu rosto, sua barba, pega na sua roupa e escorre até as orlas de suas vestes. O que o óleo significa biblicamente, senão a presença, o amor e a graça do Espírito Santo, senão o derramar do Espírito Santo sobre a sua igreja? A cabeça que é Cristo. O Espírito Santo está nos ligando a Cristo, é isso que Davi está falando. E olha que Davi não é do tempo de Cristo, mas ele já amava a Deus e já tinha o seu coração puro, voltado a Deus, e toda a Escritura aponta para Cristo. Então esse salmo não é diferente disso, ele também aponta para Cristo. Então aqui nesse momento é como se Davi estivesse falando: olha, nós somos todos unidos juntos numa mesma fé, com o óleo escorrendo de Cristo, que é o cabeça da igreja, para o seu corpo, que somos nós, escorrendo por toda a orla das suas vestes. E o que faz essa junção inteira do cabeça que é Cristo conosco, que somos o corpo, senão o Espírito Santo fino, o perfeito óleo do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, que existe uma profecia em Joel dizendo que no final dos tempos o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, fazendo alusão à unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Uma unção que sim, pode ser feita com um óleo, mas um óleo divino, o óleo do Espírito Santo de Deus. Não os óleos que encontramos hoje. Não esses óleos que é usado aí, queridos, muitas vezes como idolatria, não. O próprio óleo que é o Espírito Santo de Deus, a presença dele. Diferente, queridos, daquele texto que fala que se tem alguém doente, unja com óleo e a oração da fé curará o enfermo. Não é sobre isso que eu estou falando, não quero falar sobre dogmas religiosos, quero falar sobre a palavra do Senhor, e só quero passar rapidinho a respeito disso. Não é sobre isso, nós temos sim que ungir doentes, mas o que cura não é o óleo da unção, e sim a oração da fé.
A oração da fé. Mas voltando ao nosso texto, ele fala sobre a presença de Deus no óleo ungindo, juntando, unificando o cabeça e a sua igreja. Cristo e a sua igreja, o cabeça e o seu corpo. Nós somos corpo de Cristo, a noiva dele, e estamos aguardando o seu retorno. Agora o terceiro e último versículo, na parte A dele, queridos, fala, é como o orvalho. Que maravilha! É como o orvalho do Hermon. Quem conhece um pouquinho a geografia de Israel, eu confesso que não conheço muito, nunca estive lá, mas um pouco a gente conhece. Hermon fica no norte de Israel. Sião fica no sul de Israel. Então, amados, para nós termos entendermos isso só espiritualmente, para entendermos o terceiro versículo desse salmo, que fala que o orvalho do Hermon também está sobre Sião. É muito lindo isso, queridos. Desce sobre os montes de Sião. O orvalho do Hermon desce sobre os montes de Sião. Isso significa unidade, como se os dois montes estivessem juntos e na presença de Deus. O mesmo orvalho que está no Monte Hermon também está no Monte Sião. É isso que Davi está falando. O orvalho cai igual para todos nós. Nós somos um povo, um único povo agora, em nome de Jesus Cristo estou falando isso. É isso que Davi quis dizer. Hoje nós somos um, tanto o pessoal do Vale do Hermon, como o pessoal do Monte Sião, do Monte de Hermon, do Monte de Sião. Somos um, unidos, norte e sul, um corpo. Um corpo, um país, um povo. Uma noiva aguardando pelo seu noivo. Esse salmo é muito espiritual, amados. É muito espiritual. O simbolismo que ele tem é muito espiritual. Muito espiritual. Ele nos mostra uma perfeita união. Uma perfeita união. Eu vejo o azeite, consigo visualizar. Imagine comigo o azeite sendo derramado sobre a cabeça do sacerdote Arão, escorrendo pela sua barba, passando pelas suas vestes. O mesmo azeite ligado, interligado, escorrendo e ficando marcado o corpo inteiro pela presença do azeite, que é o nosso Espírito Santo. Todos um. Um lugar, uma mentalidade onde não existe assembleianos ou quadrangulares ou ministérios sementes, onde não existe batistas, presbiterianos, onde não existe Brasil para Cristo, não. Onde existe um povo, unidos pelo mesmo Espírito. Um povo unidos pelo mesmo Espírito. É isso que Davi está falando, amados. É sobre isso que Davi está falando. Ah, mas as diferenças, as 12 tribos, tinham até sotaques diferentes, formas de falar diferentes. Eram 12 tribos unidas por um único Deus. E todos nós somos tribos do Senhor, unidos por um único Deus. E o mesmo azeite que está sobre o Hermon, está sobre Monte Sião. O mesmo orvalho que está sobre Hermon está sobre Sião. O mesmo óleo que está na cabeça de Arão está também no seu corpo. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz união, ligação, e nós precisamos estar e ser unidos em nome de Jesus. Amém, amados? Não te esquece de dar um like, não te esquece de inscrever-se no canal e ativar o sininho para mais notificações. Deus abençoe a tua vida.